de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto escravo como livre em Israel. No verso 10 vai aparecer Jezabel e Jezrael. Deus fala assim que os cães vão comer a Jezabel no campo de Jezrael, e não haverá quem sepulte ela. Qual que é o sangue que está sendo derramado em Jezrael? O sangue de Jezabel. E isso é a ordem do próprio Deus, porque Deus quer varrer toda a idolatria. Você vai ver a história de Jeú nesses dois capítulos, 2 Reis 9 e 10. Jeú vai varrer toda a idolatria. Ele vai armar vários planos para destruir cada um da casa de Acabe. Vai ter várias destruições de várias maneiras, decapitação de cabeça, pessoas sendo mortas à espada. É terrível, você precisa ler tudo em casa. Isso é porque Acabe era desobediente, idólatra, fazia todo o povo pecar. E ele ainda era casado com quem? Jezabel. Essa mulher vai aparecer em Apocalipse 3 como tipologia profética. Essa mulher era uma idólatra, era uma rebelde, essa mulher, prostituta. Ela matava os profetas de Deus. Aí Deus quer se vingar de tudo isso. Jezabel acaba morrendo da maneira que Deus falou em 1 Reis 9, lá no finalzinho. Aí vai entrar 1 Reis capítulo 10. Em 1 Reis capítulo 10, Jeú vai continuar fazendo os seus grandes planos para exterminar toda a idolatria, toda a rebeldia que vinha de Jezabel. E Jeú não queria que a palavra de Deus falhasse, ele queria fazer tudo conforme Deus mandou. Quando chega em 2 Reis 10, verso 10 e 11, olha o que Jeú falou. Saibam agora que da palavra do Senhor que falou contra a casa de Acabe, nada cairá por terra, porque o Senhor tem feito o que ele falou por intermédio do seu servo Elias. No verso 11 diz que Jeú feriu todo o restante da casa de Acabe em Jezrael. Diz que não sobrou nada, os seus amigos íntimos, os seus sacerdotes, tudo foi morto até não sobrar nada da casa de Acabe. Em 2 Reis 10, verso 18, Jeú vai armar um grande plano para destruir todos os adoradores de Baal, seus profetas, tudo israelitas. A maioria deles israelitas. E Jeú vai chegar no meio do povo e vai falar assim: olha, Acabe serviu pouco a Baal. Eu vou servir muito mais. No verso 19, Jeú fala assim, pelo que chamai agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para realizar para Baal. E aí o texto diz, porém, ele fazia isso com astúcia, para destruir todos os adoradores de Baal. E aí ele reuniu todos. Olha o que ele fez. Verso 20, disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembleia solene, e eles apregoaram, começou a um chamar o outro para adorar Baal. Verso 21, também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal. E Jeú tinha falado, aquele que não vier não vai viver. Olha só como Deus colocou todo o povo de Israel à prova. Diz que não faltou nenhum adorador de Baal. Veio e encheu toda a casa, de uma extremidade até a outra. Aí, resumindo, mais ainda do que eu estou resumindo, um resumo do resumo, Jeú exterminou todos. Aí o que aconteceu? Se você ler o verso 28, diz assim, assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Eliminou Baal de Israel, porque todos os seus adoradores foram mortos. Caiu na cilada de Jeú. No verso 29 tem uma chave. Todavia, Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber. Será que eles lembram da história de Jeroboão? É claro que vocês lembram. Jeroboão fez bezerro de ouro e fez Israel pecar. Assim, quando Israel saiu do Egito e fizeram o bezerro de ouro para adorar. Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão. Como é que um homem desse, é uma chave esse texto, como é que um homem desse elimina toda a idolatria que veio por intermédio de Jezabel, passa a espada a todos os adoradores de Baal e não elimina a idolatria em Samaria, os pecados de Jeroboão? Ele não fez isso. No verso 30 diz assim, ora, disse o Senhor a Jeú, porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo que eu tinha no meu coração, os teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E no verso 31, a Escritura diz de novo, mas Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Não andou na lei do seu Senhor com todo o seu coração, porque Jeroboão é um efraimita, líder da casa de Israel.
Efraim lidera as 10 tribos. E ali Israel começou a pecar. E quando Deus chamou Jeú no início do seu ministério, Deus falou para Jeú: porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Deus falou: você vai ferir a casa de Acabe. Eu vou fazer com a casa de Acabe assim como eu fiz com a casa de Jeroboão. Ou seja, Deus está falando para Jeú: eu não quero a casa de Acabe. Eu não quero a casa de Jeroboão. São idólatras. Você vai ferir toda a casa de Acabe, assim como eu fiz com a casa de Jeroboão. Mas Jeú, depois que fez tudo aquilo, matou os profetas de Baal, matou Jezabel, andou nos pecados de quem? De Jeroboão. É isso que Deus está falando lá em Oséias. Oséias 1, verso 4. Primeiro filho de Oséias. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezrael, Deus semeia. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu visitarei o sangue de Jezrael. Deus não está falando que vai vingar o sangue de Jezrael, aquele sangue que foi derramado em Jezrael, ele vai tomar vingança daquilo. O sangue que foi derramado em Jezrael foram dos profetas de Baal, os adoradores de Baal, os da casa de Acabe e Jezabel, ordem do próprio Deus. Só que o que fez o sangue ser derramado? A vida deles serem ceifadas. A idolatria, não é? O sangue de Jezrael significa idolatria, outros deuses. Então Deus vai vingar isso, esse sangue, a mesma coisa sobre a casa de Jeú, porque Jeú não deixou de andar nos pecados de Jeroboão. Então a casa de Israel continuou da idolatria. Deus está falando: eu castiguei Jezabel, Acabe e os profetas de Baal, e não vou castigar a casa de Jeú, que não parou de andar nas idolatrias? Ele mesmo passou a espada aos profetas de Baal e continuou andando nas idolatrias de Jeroboão. Eu também vou castigar a casa de Jeú e vou fazer cessar o reino da casa de Israel. Mas o nome significa Deus semeia. Significa que Deus vai fazer cessar o reino da casa de Israel, mas vai plantar um novo povo junto com a casa de Judá. A explicação desse filho aqui e dos outros dois vai estar aparecendo em Oséias 1, quando ele fala assim que a casa de Israel e a casa de Judá vão se congregar juntos, eles vão se reunir, vão ter uma cabeça sobre eles, e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Deu para entender o tanto de informação que tem aqui? Então por que a casa de Israel foi rejeitada? Porque ela continuou andando nos pecados de Jeroboão. Jeú poderia ter acabado com isso, mas não acabou. Então o sangue de Jezrael também foi castigado sobre a casa de Jeú. Só que aí Deus elimina um povo idólatra, um povo que não tem paz, não tem mansidão, um povo que não obedece às leis de Deus, que não tem fé em Deus, e ele planta um novo povo através do sacrifício na cruz, porque tudo vem do sacrifício na cruz. E Deus denuncia através dos seus profetas que a casa de Israel não tinha misericórdia com o seu próximo. Por isso que Deus fala: eu não vou ter mais misericórdia da casa de Israel. Eles não têm misericórdia com o seu próximo. A promessa não é para eles terem misericórdia, para eles serem pacificadores, mas não. Eles matavam, roubavam, adulteravam, idolatria. Eles não pararam com nada disso. Então Deus rejeitou o reino da casa de Israel, ficou com o reino da casa de Judá, suportando as suas iniquidades, até se levantar o leão da tribo de Judá para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um novo povo que seria plantado. Esse povo que seria plantado, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, seria plantado através de Cristo. É aquele trigo, lembra que ele fala? Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, é Cristo, produz muitos frutos. Aí são as primícias. Entendendo tudo isso que eu falei, você vai poder compreender agora as profundidades, as riquezas das palavras de Cristo faladas no Sermão do Monte das Oliveiras. Outra coisa que é interessante você notar: por que Jesus quis falar essas bem-aventuranças justo no Monte das Oliveiras? Ele não poderia ter falado em qualquer lugar? Por que ele quis falar justo aí? Não é por acaso esse momento e essas palavras. Tudo tem um sentido profético. Se você conhece sobre as duas casas de Israel, então você conhece quem são as duas testemunhas do Senhor. O assunto das duas testemunhas não começou em Apocalipse, nem no Novo Testamento. Começou nos profetas. Para falar a verdade, começou no livro da lei. Só que sobre o livro da lei é um pouquinho mais complicado para falar, envolve o tabernáculo do testemunho, envolve palavras hebraicas, mas o assunto das duas testemunhas começou no livro da lei.
Por boca de 2 ou 3 testemunhas tem que ser confirmada a palavra de Deus. Nos profetas, principalmente no profeta Isaías, que Deus desenrola o assunto das suas testemunhas. Ele chama a casa de Israel e a casa de Judá de minhas testemunhas. No mesmo contexto ele fala, não temas, não te assombres, existe outro Deus além de mim? Por acaso eu não sou o único Deus? Qual é a relação dessa pergunta quando Deus fala logo em seguida, vós sois minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim? Você vai compreender isso lá em Apocalipse, se você tiver o Apocalipse na mente, junto com os profetas. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Mateus 4, verso 18. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus chegou no momento propício. Homens pescando, jogando a rede no mar e pescando peixes. E Jesus disse, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Em outro evangelho, esse mesmo evento está sendo contado através de mais detalhes. Enfim, Jesus viu eles pescando e disse que ia fazer deles pescadores de homens. Homens no meio da terra. Lembra que foi falado? Que Efraim iria se tornar uma multidão de peixes no meio da terra? Pedro se torna pescadores de gentios. Não só Pedro, como todos os outros apóstolos e principalmente Paulo, que se tornou apóstolo dos gentios. Pescando homens no meio da terra. É o que Deus falou. Efraim se tornará a plenitude dos gentios, uma multidão de peixes no meio da terra. Manassés também, só que Efraim se torna a plenitude dos gentios, Manassés não. Olha o contexto do Sermão do Monte, olha a preparação. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas